Excelente noite, entusiasta. Vamos para mais uma live treinando as narrativas emocionais. Se você está acompanhando essa live pela gravação, essa live já gravada, fica comigo aqui até o final, que essa live vai ser extremamente poderosa. E lá no finalzinho estaria um presente aqui para você, tá bom? Uma oportunidade. Então, vamos aguardar aí o pessoal entrar para darmos início a mais uma live treinando as narrativas emocionais, com um tema extremamente poderoso: o poder da sua história. As suas histórias têm poder. Aguardar a galera chegar. Chamando o aviãozinho aqui. Para darmos início à nossa live. Mais uma live, o poder das narrativas. Perdão, treinando as narrativas emocionais, o poder das suas histórias. Só mais um minutinho. O pessoal entrando. Essa live vai ser extremamente poderosa. Sexta-feira de Salvador, debaixo de chuva. Como é que tá essa sexta-feira de chuva aí para vocês? Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Olá, Milena. Milena, eu acho que é Milena. Só dando mais alguns minutinhos, terminando. 2 minutinhos, esperar o pessoal terminar de entrar para a gente dar início à nossa live. Essa live treinando as narrativas emocionais, um tema extremamente importante. Tema: o poder das suas histórias. As suas histórias têm poder. Boa noite. Acertei no nome, né? Tá aqui o nome: Mili. Grande Ivan, seja bem-vindo, meu irmão. Damos alguns minutos para darmos início à nossa live. Já vai mandando um aviãozinho aí, pessoal. Vocês que já chegaram. E aí, irmão, tudo bem? Tudo em paz? Sumiu você, cara? Saudade de você, irmão. Já mandando aviãozinho pra galera aí, chamar a galera para essa live aqui. Live bem objetiva, rapidinho, para abordarmos um assunto bem pertinente: o poder das suas histórias. Olá, Sandy. Bom dia, boa noite. Eita, já estou confundindo tudo. Excelente noite. Cadê Jean? Para só mais um minuto e já damos início à nossa live já, tá bom? 1 minuto já damos início à nossa live. Treinando as narrativas emocionais. Vamos, meu irmão, vamos marcar sim. Como você quiser. Já marcar esse papo sim. Grande Jean, seja bem-vindo, meu irmão. Já deu 19 horas. Vamos aí dar início à nossa live enquanto o pessoal vai chegando, né?
E aqui a gente vai já dando início à nossa live, o poder das suas histórias. Você já se perguntou o poder da sua história? Que sua história tem um tremendo poder. E o poder, quando eu falo aqui, o poder é o potencial que a sua história tem. E aqui tanto serve para algo bom, tanto serve para algo ruim. Independentemente, quando você usa essa história, é que ela vai ter esse potencial. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe você, meu amigo. Então, você vai dar o potencial à sua história. Independentemente de qual ela seja, se ela vai ter o poder de representar algo bom na sua vida ou ter um poder de representar algo ruim na sua vida. E eu quero primeiro começar com um tipo de histórias. Sim, tipo de história. Nós, seres humanos, temos dois tipos de histórias. Temos a história vivida e temos a história contada. Todas as duas são importantes, todas as duas estão de acordo comum. Né? Todas as duas são importantes, todas as duas estão de acordo comum. Começando aqui pela história vivida. Grande Alisson, seja bem-vindo, meu irmão. Aqui estamos dando início à nossa live e estamos iniciando que nós, seres humanos, temos duas histórias. Temos histórias vivida e a história contada. E vou explicar um pouquinho sobre a história vivida. O que é a história vivida? Vou ler um pouco aqui para vocês, que eu deixei alguns resumos aqui para poder ser mais explicativo para vocês. A história vivida é toda a história vivida por você que ganha uma representação positiva ou negativa. E pode chamar também essa representação de dor ou de esperança. É uma história baseada nesses dois polares, né? Você não muda a história vivida, mas pode ressignificar. Aqui que está o poder de ressignificar a sua história. Samuel, o que é ressignificar? É dar um significado novo a algo, a qualquer coisa, né? Dar um novo significado. E logo aqui, antes de partirmos para poder explicar a segunda história, nós podemos entender que é o significado que damos à nossa história, que ela ganha essa representação positiva ou uma representação negativa. Então, o sentido que nós damos essa história vai dar esse potencial a ela. Como eu acabei de dizer, nós não mudamos a nossa história, mas do jeito que a contamos essa história, é que ela vai potencializar de forma positiva, de forma negativa. A paz do Senhor, meu irmão. Boa noite. Feliz em te ver por aqui, meu amigo. Tá bom? E continuando, pessoal, o Paulo Vieira, ele costuma dizer que 10% é responsável por aquilo que nos acontece. Apenas 10% é responsável pelo que nos acontece. E 90% é o que nós fazemos com tudo isso que nos acontece. Imagine. E partindo para a segunda história aqui, é a história contada. O que é essa história contada? A história contada é toda a história contada através dos nossos hábitos e comportamentos, ações, atitudes e decisões. Contamos a todo tempo uma história baseada em nossa história do passado. Olá, Dai, boa noite, seja bem-vinda. Então é isso. Só retratando aqui para você, Dai, chegou agora, nós estamos aqui informando, né, as histórias que nós temos. Nós temos duas histórias, história vivida e história contada. E aqui eu estou falando agora sobre a história contada. E a história contada ela é isso. Nosso comportamento, contamos uma história a todo tempo. Nós contamos uma história através dos nossos hábitos, do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações, baseada na história do passado. Tá bom? E assim contamos a nossa história a todo tempo. Eu gosto até de trazer aqui um exemplo. Fala, grande Próspero, seja bem-vindo, meu irmão. Que bom sua presença aqui, sua presença é de grande valor. O Próspero, daqui a alguns minutos, o Próspero também está ao vivo aqui às 20 horas, na hora da prosperidade, com a live extremamente poderosa. Acompanhe ele lá também. E aqui, meu irmão, estava dando aqui, falando da nossa história. Que nós, seres humanos, temos duas histórias. Temos a história vivida e a história contada. E a história vivida é toda a história que é vivida por representação. Ela ganha uma representação tanto positiva, tanto negativa, de acordo com como nós a representamos, dando esse significado. E a gente pode, nós não mudamos a história, mas podemos mudar o significado, a representação
dessa história. Grande mestre Davi, seja bem-vindo, meu irmão. E a gente pode mudar o significado dessa história. E como mudamos o significado dessa história, aí sim mudamos a história que contamos. Que a história contada é toda a história contada através dos nossos hábitos, do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações. São a nossa história contada, o que contamos ao mundo referente à nossa história vivida. Boa noite, Silvana. Seja bem-vinda. O grande Mateus complementou aqui, ó. Deixa eu ler aqui o que ele falou. Você acredita que a história contada muitas vezes pode se tornar uma história vivida? Com certeza, irmão. Com toda certeza. Com toda certeza. Cria registro, né? E essa história contada vira um comportamento que resista e valida as nossas experiências, que nós vamos passar a nos representar, ter essa referência a partir dessas histórias vividas. Ganha referência, ganha significado na nossa vida. Eu costumo aqui trazer um exemplo para poder ficar mais claro sobre essas duas histórias, a história vivida e a história contada. Eu postei alguns dias, acho que foi no mês passado, não me recordo muito bem, que a frequência às vezes de vídeo aqui é um pouco aleatória, não me recordo bem a data que eu postei esse vídeo, mas postei aqui um vídeo do meu testemunho, um vídeo da minha transformação em metanoia. Mateus complementou aqui. Isso mesmo, irmão. Isso aí mesmo. É o princípio do sofismo, né? Com certeza. E esse tema foi bastante poderoso na sua live, viu? E para dar exemplo, né, dessa história, a história vivida e a história contada, eu dou exemplo desse vídeo que eu deixei, tá lá no meu feed, né? Da minha transformação em metanoia, né? Como a representação de uma história vivida é forte. Mas quando decidimos ressignificar essa história e a contar diferente, a poder ainda mais. Vamos dizer que as pessoas que me conhecem atualmente, que viu esse vídeo, esse meu vídeo, esse meu testemunho, da minha transformação, como eu era antigamente, me pergunta, né? Rapaz, Samuel, que mudança extraordinária. Que é isso, cara? Você mudou demais, velho. Eu nunca imaginava, te vendo assim, que você era daquele jeito, daquela forma e outra. Veja bem, as pessoas que não tinham essa referência de quem eu era, ficaram extremamente assim, poxa, cara, que mudança, que bom que você mudou, que bom que você mudou essa pessoa agora diferente, pessoa que implementa valor na vida das pessoas. Agora, as pessoas que me acompanharam, o meu velho eu, já fica um pouco difícil de acompanhar e de acreditar nessa mudança. Eu falei, como assim, Samuel? Mas os resultados são sólidos, estão aí, sua mudança, tudo, mas existe uma representação da história vivida. Mesmo que elas vejam a mudança, essa representação ainda é muito forte da história vivida dele. Então, como a palavra diz, né, que o profeta ele não realiza milagre na sua terra. Por quê? Porque você acompanhou toda a trajetória dessa pessoa. Então é difícil. Poxa, se ele mudou mesmo, tem uma pessoa diferente mesmo, porque é uma história vivida, é uma história acompanhada, uma história experimentada. Então você fica difícil de acreditar nessa história hoje contada de forma diferente, porque você acompanhou a experiência antiga. Então, para as pessoas que me conhecem hoje, é muito fácil acreditar na minha mudança. E as pessoas que me conhecem já um pouco antigamente, não que não acredite, mas fica um pouco de dificuldade, até mesmo para eu poder ajudar, direcionar, aconselhar, fica essa dificuldade, né? Essa limitação por conta dessa representação. E é algo natural, acontece com todos nós. E é o poder que a nossa história carrega. Então a gente não muda a história vivida, a história que nos aconteceu no passado, mas podemos a ressignificar. E esse ressignificar, potencializamos a nossa história e conectamos com a nossa identidade real. Eu trouxe aqui um stories esses dias bacana que eu vi, né, aqui dentro dos meus estudos aqui de algum vídeo, algo interessante, porque se chama identidade real. Já para eu perceber por que se chama identidade real? Porque vem da realeza. Identidade vem da realeza dada para o rei, para mim e para você. Então, o nosso rei deu a minha identidade e deu a sua identidade. E com algumas experiências negativas que nós passamos, nós corrompemos essa nossa identidade. E aí passamos a contar uma história
da nossa história baseada na dor, de forma negativa. E aí desconectamos da nossa identidade dada à realeza. Mas a grande notícia é que nós podemos resgatar essa nossa identidade dada pela realeza, ressignificando essa história que passou. Essa história passada, essa história baseada na dor, essa história baseada em algo negativo, a gente pode dar um novo significado a essa história. E quando damos um novo significado à nossa história, nós se conectamos novamente com a nossa identidade real e começamos a contar uma história diferente. Uma história baseada agora na esperança. Uma história baseada de forma positivamente. E todos acompanham a mudança. Todos acompanham a mudança no seu comportamento, seus hábitos, onde você frequentava, onde você frequenta hoje. Então, tudo muda quando você ressignifica a sua história vivida. É extremamente importante a nossa história, ressignificar a nossa história vivida e se conectar a poder comunicar uma história diferente através das histórias contadas. Tá bom, pessoal? E a live é bem objetiva, queria trazer esse assunto para vocês. Boa noite, mestre Davi. Feliz de te ver aqui, meu irmão. Olá, Jonatas. Tudo bom, meu irmão? E esse exemplo que eu queria trazer aqui sobre história, como falei, a live seria bem curtinha, bem objetiva. Tem apenas 11 minutos, mas queria apresentar a vocês também uma oportunidade. Falando aqui para vocês que no finalzinho ainda tem um presente que eu quero oferecer a cada um de vocês aqui, quem está na live e quem for acompanhar essa live por gravação, né? A live salva no feed. E apresentar que dia 19 de setembro irá acontecer o treinamento do método Promise. Irá acontecer o treinamento esse que estará com uma intenção positiva maior de reprogramar as nossas narrativas emocionais. Reprogramar nossas narrativas emocionais para que nós possamos termos recursos infinitos de grandes possibilidades para podermos usar as nossas emoções ao nosso favor. Isso é interessante, que eu gosto de dizer isso, usarmos a nossa emoção ao nosso favor, porque todas as emoções são extremamente necessárias. Todas as emoções são necessárias, tanto tristeza, tanto raiva, tanto medo, tanto nojo. Todas as emoções são necessárias, mas como nós a usamos, que possamos ao nosso favor ou ao nosso desfavor. Nós precisamos sentir toda essa emoção. Isso, todas essas emoções sentidas, significa que seu organismo é saudável, que seu cérebro é saudável. Faltando qualquer tipo de emoções essas, de tristeza, alegria, nojo, medo, qualquer tipo de emoções como essas, que são as emoções base, né? Significa que você não é uma pessoa saudável. E logo conhecemos aí o psicopata, né? Que ele tem essa ausência de estados emocionais e de sentimento dentro de si. Não tem empatia, não desenvolve empatia, não tem medo, não se envolve muito com a tristeza. E às vezes uma raiva dele fica muito tendo aquela representação, como ódio, como a raiva. E aí acontece uma disfuncionalidade. Mas nós podemos usar as nossas emoções ao nosso favor, através das nossas narrativas, porque atrás de todo hábito e comportamento há uma narrativa emocional extremamente poderosa. Eu e você nunca, jamais entraremos em ação antes de construirmos uma narrativa. E eu queria trazer aqui alguns tópicos que eu estarei abordando nesse treinamento, dia 19 de setembro. O primeiro tópico será o que é a narrativa emocional. O que é uma narrativa emocional? Estarei abordando lá nesse treinamento. Tipo de narrativas emocionais. Tem 4 tipos de narrativas emocionais. As principais tipos de narrativas emocionais. Estarei exemplificando todas ali, os 4 tipos de narrativas emocionais e qual a influência dela nas nossas vidas. E também o poder das narrativas. O poder das narrativas. A narrativa tem um tremendo poder. E nesse treinamento, com um tempo mais adequado, eu estarei aqui para você o poder das nossas narrativas. E 4, a matriz das narrativas. Existe uma matriz nas narrativas emocionais. Talvez você jamais, nunca nem ouviu falar que existia isso, né? Mas existe uma matriz das narrativas emocionais. É um sistema como as nossas narrativas se comportam, como ela traz os resultados à nossa vida, mesmo de forma inconsciente. Extremamente poderoso. E o sistema das narrativas âncoras
São uma dos tipos de narrativa extremamente poderosa. E essa aqui eu considero a mais importante, a mais poderosa, que é as nossas narrativas âncora. Tudo vem oriundo dela, tudo é baseado por ela. Ela que dá a referência a tudo. São as nossas narrativas âncoras. E vão te explicar e te ensinar o sistema dessas narrativas. E também irei falar sobre a forma da felicidade e da infelicidade. Quem me acompanha aqui já há um tempo já ouviu falar dessa forma da felicidade e da infelicidade. É uma ferramenta idealizada, criada por mim, para poder exemplificar, ajudar as pessoas a mudar essa representação dessas histórias negativas, dessas histórias contadas baseada na dor, baseada em algo negativo. Você pode mudar a sua história. O mestre Davi escreveu algo aqui, deixa eu ver aqui. Acabei de aprender algo que não sabia. Meu irmão, no treinamento você vai aprender muito mais, acredite. Treinamento do método Promise. Eu fiz esse valor extremamente acessível para cada um, para as pessoas, né? Mas não porque o conteúdo é mínimo, não porque o conteúdo é baixo, é pouco, mas eu vou entregar um conteúdo de grande valor. Diminuir o preço para ficar acessível para o máximo de quantidade de gente, porque é algo extremamente novo. Eu acredito que vocês vão ficar encantados sobre as coisas que eu vou estar abordando. Coisas comuns do dia a dia, mas coisas também que vocês jamais viram. E a forma da felicidade e da infelicidade é algo poderoso. É até um paradigma, né? A fórmula da felicidade é feliz, ou é feliz ou é infeliz. É um paradigma. E é exatamente esse poder que nós temos. E às vezes nós estamos usando essa forma inconscientemente. E a maneira que usamos inconscientemente nos leva a um lugar indesejado, que nós não queremos estar lá. Então eu vou te ensinar a usar essa fórmula da felicidade e da infelicidade de forma assertiva, a usar ao seu favor e não mais ao seu desfavor. E o oitavo conteúdo aqui é muita coisa que vai ter nesse treinamento. A categoria das narrativas disfuncionais e as suas consequências. Irei abordar também quais são essas categorias dessas narrativas disfuncionais e as suas consequências. Tem consequências e tem categorias dessas narrativas disfuncionais e estarei abordando lá também. E a última será o passo a passo para como mudarmos essas narrativas disfuncionais por narrativas positivas. Nós vamos aí, então depois que você aprender tudo sobre narrativas emocionais, a gente vai reprogramar. Logo no longo do treinamento você já vai entendendo, você já vai reprogramando essas narrativas, mas no finalzinho será o último tópico onde a gente vai de fato reprogramar as suas narrativas emocionais. Eu vou dar o passo a passo de como você reprogramar essas narrativas emocionais de forma disfuncional, que você está usando de forma ruim, começar a usar ao seu favor, criar narrativas fortalecedoras, narrativas positivas para você, tá bom? E aqui estamos ao nosso finalzinho, né? Já vamos ficar 20 minutos de live, daqui a pouco já estou me ausentando. É uma live, como eu falei, uma live curtinha, bem objetiva, trago algumas coisas para vocês, legal, importante, algo novo, de forma diferente, né? Falada diferente. E vou deixar aqui meu presente que eu prometi. Quem de vocês quiser aqui um direcionamento gratuito, eu estarei oferecendo direcionamento para cada um de vocês que mandar para mim aí, entusiasta, lá no meu direct. Estarei conversando com você e nós estaremos agendando esse direcionamento de forma gratuita. Acredito que vai ser algo poderoso para cada um de vocês, algo novo que já vai te ajudar a ganhar o direcionamento de planejar melhor os seus resultados e a sua meta para o futuro. É algo extremamente poderoso esse direcionamento que eu estou promovendo a cada um de forma gratuita. Então, se você tem interesse, me chama aí no direct, bota lá entusiasta, que eu vou saber que você está interessado. Eu vou te agendarmos esse direcionamento, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Uma live bem curta, objetiva, assim como eu tinha prometido. E não fique de fora desse treinamento, já garante lá o seu. Tem o meu link na bio do treinamento. E também tem um link para que você possa conversar comigo. Você está um pouco curioso, quer mais informação sobre, peraí, eu quero saber um pouco mais como vai funcionar, como é que é, me chama, ou no direct, ou me chama lá no link da bio, que eu vou explicar com você com todo prazer, detalhe por detalhe, como vai acontecer esse treinamento,
como vai ser as suas abordagens. Tá bom? Pessoal, agradeço cada um de vocês por estar aqui presente. Até uma próxima. Uma excelente noite para vocês. E agora, mais tarde, às 20 horas, tem a live aí do Próspero. Tamo junto, pessoal.